Nádia, com você. Vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso momento. Vamos rogar a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria, aos nossos amigos espirituais, que nos ajudem, nos estimulem, nos iluminem a mente e o coração, para que juntos possamos viver uma tarde de estudos sob as luzes do Cristo, as luzes do Evangelho de Jesus e as luzes do Espiritismo codificado por Kardec. Paz e luz a todos nós, lembrando nosso querido Diolindo, nosso querido Jorge Andréa e os demais mentores do ICEB. Graças a Deus. Então, nós vamos começar. Nós temos hoje o estudo de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e o Homem de Bem, com Cláudio Conte, engenheiro, e Jorge Pio, médico. Vamos lá, nós vamos para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável e o Homem de Bem. Quem vai começar? Boa tarde a todos. Seria o Jorge Pio, mas ele não entrou ainda, então eu começo. Tá bom. Eu, pelo menos, não estou vendo o Jorge Pio. Eu também não. Deixa eu ver se eu localizo. Mas você começa, por favor. Não, começa, sem problema nenhum. Podemos começar, então? Sim, vamos lá. O Pio não está na relação, realmente, de presentes. Então começa. Quando ele chegar, depois ele assume. Tá bem? Vamos lá. Então, o que nos cabe falar hoje... Ô, Cláudio, só um instantinho, por favor, que eu acabei de ver aqui que o Jorge Pio nos enviou uma mensagem dizendo que não tinha visto a chamada da reunião, mas havia. Pergunta se há alguma mudança. Eu vou falar com ele enquanto você... Só para dar notícia do Jorge Pio. Isso foi cedo, Nádia, que ele me mandou uma mensagem também. E aí eu até quando eu vi a chamada do estudo, eu encaminhei para ele e ficou tudo certo. Mas ele não se pronunciou mais. Mas vamos lá, que eu vou tentar falar com ele. Por favor, começa, Cláudio. Então eu começo e você tenta aí? Isso, enquanto eu tento. Você prefere tentar antes? Não, para mim tá bom, eu posso começar, estou com o estudo pronto. Então, e aí lá. Deixa ele tranquilo se resolver, quando ele entrar, aí ele fala. Tá bem? Bom, então, como a Nádia mesmo já falou, hoje nós vamos falar sobre educação para o desenvolvimento sustentável, que será o tema do nosso estudo. O Homem de Bem, como nós ainda temos um estudo no ICEB até o final do ano, então nós abordaremos no próximo estudo. Quando nós pensamos, voltando, em educação para o desenvolvimento sustentável, nós não podemos falar em matemática, ciência, biologia, nós temos que falar em consciência do indivíduo acerca da sua responsabilidade, do que ele faz aqui, né? Então, nessa educação para o desenvolvimento sustentável, nós vamos tratar com essa abordagem e essa linha de raciocínio. Qual seriam os princípios da educação, os paradigmas que devem ser apresentados para que o indivíduo, né, possa conduzir a sua vida profissional e pessoal também no desenvolvimento sustentável. E só para formatar um pouco, né, o conceito que nós queremos apresentar, nós vamos apresentar duas perguntas. O primeiro é se espíritos existem, e a segunda é se você acredita em espíritos. Então, a primeira pergunta, por exemplo, espíritos existem. Quando nós temos uma pergunta desse tipo, né, e por espíritos nós podemos trocar por qualquer coisa, mas é apenas para nós vermos a mentalidade e a interpretação, o paradigma vigente, na verdade, e o que nós precisamos alcançar.
é que para a pergunta espíritos existem, só há duas respostas possíveis. Qualquer outra resposta aí já é inventado, mas não são possíveis. Vai entrar na possibilidade a partir do momento que o indivíduo não interpreta, né, as perguntas e as suas colocações de uma forma adequada. Mas para a pergunta se espíritos existem, só há duas respostas possíveis, duas respostas lógicas possíveis. Uma que sim, que espíritos existem para aqueles que já tiveram uma vivência com espíritos de alguma forma, certo? E aí a resposta é que sim, que espíritos existem. Agora, a outra resposta é apenas não sei. Somente posso dizer que nunca vi um espírito, por exemplo. Então, para aqueles que nunca tiveram contato com espíritos, certo? E até não acreditam na existência de espíritos, mas para a pergunta espíritos existem, é uma pergunta bem direta. A única resposta é sim, ou então não sei. Somente posso dizer que nunca vi um espírito. E essa pergunta é para contrapor a outra pergunta. Aí você acredita em espíritos? E aí já temos três respostas possíveis. Que sim, eu acredito em espíritos, ou não, eu não acredito, ou então os que não têm uma opinião formada a respeito, e aí dizem, eu nunca não tenho uma opinião formada a respeito, certo? O problema todo é que essas perguntas se confundem. Então, isso nós estamos utilizando o raciocínio para a questão do espírito, mas isso pode ser aplicado, por exemplo, com relação a Deus, com relação a questões que não fazem parte do nosso dia a dia. As perguntas se confundem e um toma uma coisa pela outra. Então, se pergunta, espíritos existem? Não, espíritos não existem. Mas, na verdade, eu não posso dizer que espíritos não existem. Agora, eu posso dizer que eu não acredito em espírito. Aí já é uma posição pessoal minha. Eu não estou extrapolando para a realidade. Quando eu digo que espíritos não existem, eu estou extrapolando para uma realidade. Quando eu digo que Deus não existe, eu também estou extrapolando para uma realidade que eu não tenho condições de afirmar. Eu só posso dizer que eu não creio em Deus, não creio em espíritos, ou então eu creio em Deus ou creio em espíritos, certo? E aqueles que têm uma certeza já dizem sim, Deus existe ou sim, espíritos existem. Porque a opinião de alguém não altera a verdade. Isso é alguma coisa que nós muitas vezes não conseguimos aceitar, que a minha opinião não altera a verdade. Eu não acredito em espíritos, mas o fato de eu não acreditar em espíritos não altera a verdade ou a realidade, porque pode existir espíritos. Eu apenas não acredito, certo? Nunca tive uma vivência relacionada com a existência de espíritos e, por isso, eu não acredito em espíritos. A não observação por alguém ou grupo não significa que algo não exista. Então, o simples fato de eu nunca ter visto um espírito, não eu e um grupo de pessoas, não significa que algo não exista. Então, se nós tomarmos como exemplo os peixes nas profundezas dos oceanos, até bem pouco tempo não tinha tecnologia para ir nas profundezas dos oceanos, então não se sabia o que existia lá. Alguém podia até dizer, eu não acredito que exista algo na profundeza, porque é um local inóspito, muito frio, sem luz do sol, eu não acredito. Agora, o fato de eu não acreditar que existem peixes nas profundezas não muda a realidade. Tanto é que logo que a tecnologia se tornou disponível, que o homem foi nas profundezas dos oceanos e viu-se a riqueza de vida que existe por lá. Então, o fato de eu acreditar ou não significa que a realidade está de acordo com aquilo que eu acredito ou com aquilo que eu observo.
E outra coisa é que nós precisamos ter noção de que cada um vive a própria realidade. Então, na minha realidade, espíritos existem. Na realidade de um colega, né, a realidade dele pode ser que espíritos não existam. Mas é a minha realidade e a realidade dele que não necessariamente corresponde à realidade última, por assim dizer. E a última, né, é que crença não deve ser imposta. Então, quando eu digo que eu acredito em espíritos, ou que eu não acredito em espíritos, eu acredito em Deus ou não acredito em Deus, isso são minhas crenças. E como é a minha crença, eu não posso impor. Então, se eu for impor, convencer as pessoas de que Deus não existe, tá bom, e se ele existir? Eu posso convencer as pessoas que os espíritos não existam. Tá bom, não existem. Tá bom, mas e se existirem? O fato de eu não ter observado não significa que não exista. E isso é que a gente precisa nos conscientizar que nós tomamos a nossa realidade como a realidade última. E aí, como eu considero essa minha realidade pessoal como a final, aí há uma tendência de impor crenças como se fossem verdades absolutas. E isso é altamente danoso para o crescimento pessoal de cada um, como também para a manutenção de uma sustentabilidade, porque a sustentabilidade está relacionada com a diversidade na aceitação do que seja realidade ou não, certo? E aí é por isso que nós precisamos mudar a forma como nós interpretamos as nossas crenças e valores. Meu sistema de crenças e valores é o meu sistema de crenças e valores, que não significa que seja a realidade absoluta desses fatos. E aí nós temos, para nós, na visão reencarnacionista, uma vida é um tempo curtíssimo comparado com a eternidade. Essa é a minha visão, certo? Agora, nas visões nihilista e juízo final, as duas formas de abordar, né? Sendo que o nihilismo é que nada existe, e o juízo final é aquela que nós vamos morrer e ficar aguardando em algum local até o momento do juízo final. Nessas visões e em várias outras, a vida é tudo o que há. Portanto, a vida, esse período, passa a ser a própria eternidade. Porque a eternidade nós temos como nunca acaba, mas nunca acaba significa que existe uma eternidade da nossa existência. Quando eu tomo que a minha vida, quanto encarnada, é tudo que existe, essa passa a ser a eternidade, porque só enquanto eu existo, eu vivo, melhor dizendo, que existe uma existência, certo? Por isso é a eternidade. E aí nós temos essas duas visões. Uma é curta comparado com a eternidade e a outra é a própria eternidade. Então, se eu tenho um tempo curto na eternidade, eu preciso me preparar para a eternidade. E se eu já vivo na eternidade, eu preciso me preparar para a eternidade. São formas de crenças, é a forma como a realidade pessoal de cada um. Certo? Um é se preparar para a realidade, da eternidade, desculpa, e o outro já é vivenciar a própria eternidade. Agora, nas duas visões, quando você trabalha com a eternidade, porque no final, mesmo a concepção de eternidade sendo diferentes, nós estamos trabalhando com a eternidade, certo? Na realidade pessoal de cada um, a realidade corresponde a uma coisa, mas independente das duas coisas em termos de existência, nós estamos falando em realidade, em eternidade. Então, como os dois casos estão trabalhando na realidade, o importante no final é trabalhar pela vida presente.
Porque no momento presente, né, nós estamos nos preparando para a eternidade, seja em qual for. Então, se eu acredito que depois da morte não existe mais nada, eu preciso trabalhar hoje para a minha eternidade, que vai de hoje até o momento da minha desencarnação. E se eu acredito na visão reencarnacionista, eu também estarei trabalhando para a minha eternidade. Eu trabalho hoje para até o final da minha encarnação e, consequentemente, para depois dessa encarnação. Então, no final, todos temos motivos para perseverar no bem, não importa a crença, certo? Porque quando nós mudamos o paradigma de religião e materialismo, ateísmo, nós conseguimos apresentar para cada um o motivo para perseverar no bem. No final é isso, tá? Então eu tenho minha visão espírita, tá bem? E eu vou trabalhar com um aluno que seja ateu ou materialista, um colega que seja ateu e materialista. Então, se eu impor minhas crenças, eu já vi que é algo que eu não devo fazer. Certo? Nós nunca devemos impor as nossas crenças. Nós precisamos trabalhar com as crenças individuais. E eu trabalhando com as crenças individuais, eu posso mostrar para quem quer que seja, ou melhor, seja qual for a crença do indivíduo, que ele precisa ou deve perseverar no bem para a sua própria eternidade. Certo? Então, é nessa visão, quando nós nos desligamos desse sistema de crenças, que é preciso acreditar nisso ou é preciso acreditar naquilo para ser uma pessoa boa ou para trabalhar no bem, aí nós rompemos barreiras e as nossas crenças pessoais elas deixam de ser tão importantes para a comunidade. Ela passa a ser importante para mim. Sempre será importante para mim o meu sistema de crenças e valores. Mas não necessariamente o é para a comunidade. Então, nós trabalhamos com as crenças e valores individuais, sem necessidade de um sistema de crenças e valores. Tá? E aí nós conseguimos trabalhar, por exemplo, com a inclusão em termos de crenças e valores. E isso é muito importante, certo? Que aí vai tirando ao longo do tempo essa visão tão grave da imposição das religiões, por exemplo. As religiões se impõem porque elas não sabem como trabalhar de uma forma diferente e acreditam que os seus sistemas de crenças e valores são a realidade. É isso que nós precisamos abolir no final. Porque, e isso eu já ouvi algumas vezes, né? Como é que é possível ser bom sem acreditar em Deus? E aí nós colocamos a pergunta: é possível ser bom sem acreditar em Deus? Eu poderia ser uma pessoa boa mesmo que eu não acreditasse em Deus? E nós vemos que essa é uma resposta difícil para as perguntas responderem, porque elas atrelam religião com ser bom. Certo? E aí a resposta que nós já ouvimos várias vezes é que não é possível ser bom sem acreditar em Deus. Como vai ser bom sem acreditar em Deus? Porque ser bom não está relacionado com religião. Tanto que eu coloco a segunda pergunta: como pode ser mal acreditando em Deus? Né? Então, nós vemos que existem pessoas que acreditam em Deus e são muito mais. Em contrapartida, nós vemos pessoas que não acreditam em Deus sendo muito boas. Então, ser bom ou não está necessariamente relacionado com crenças em Deus, em Jesus, ou ser adepto de algum tipo de religião. Porque, se fosse assim, se bastasse estar ligado a uma religião para ser uma pessoa boa, eu, por exemplo, seria uma pessoa muito boa,
certo? Porque eu estou ligado ao espiritismo, tenho uma atividade, as minhas tarefas, né? Então, eu seria uma pessoa muito boa, o que eu não acredito que eu seja. Então, eu vejo que a crença em Deus não necessariamente me torna uma pessoa boa. Eu preciso trabalhar essa bondade em mim, assim como quem não acredita precisa trabalhar essa bondade em si, individualmente. E aí nós rompemos essas barreiras de que a religião ela representa um código moral, porque não necessariamente ela o representa. E a partir do momento que nós consigamos quebrar esses paradigmas de que religião está atrelado com moral, nós podemos falar em moral sem necessariamente estar ligados a uma religião qualquer. E aí, quando nós vemos nas escolas, hoje em dia, por exemplo, a grande dificuldade em se falar de moral é porque é sempre atrelada à religião. E qual religião que vai ser abordada numa escola pública, por exemplo, ou até numa escola particular? Com uma diversidade de alunos, uma diversidade de crenças e valores dos seus familiares, e aí surge toda a dificuldade, certo? Na minha época, a gente tinha moral e cívica, não tinha nada a ver com religião, era moral e cívica, certo? Isso vale para mim, que sou espírita, valia para o colega que era católico, valia para o outro que era da Umbanda, valia para o outro que era materialista, ateu, valia para todos, e sem criar assim nenhuma celeuma, né? Sem criar nenhum desconforto para quem quer que seja. Então, nós, enquanto ligados, né, a uma doutrina tão rica como o espiritismo, como a doutrina espírita, nós podemos ver nela que ela pode ser abrangente, sem estar necessariamente ligado a vertentes religiosas, seja de quais forem, certo? E aí, a partir do momento que, né, nós apresentarmos ou nós reconhecermos a doutrina espírita como uma filosofia de vida, essa filosofia pode ser muito mais facilmente aplicada nos vários escaninhos da sociedade, assim como moral e cívica. Eu sei que não será tão fácil quanto moral e cívica, mas pelo menos mudará um pouco a forma de ser vista, né? Eu vejo há pouco tempo, quando o espiritismo foi incluído no IBGE como religião, eu vi vários colegas, né, felizes, comemorando. Para mim, eu acho que é mais prejudicial do que benéfico, quando nós vemos uma aceitação ampla, porque o espiritismo, né, ele precisa, deveria ser aceito de forma ampla, tá? Então, diante do incrédulo, seja ele qual for, podemos indicar o caminho adequado, sem a necessidade da deconversão. Tá? Então, nós vemos também com grande pesar, muitas vezes, e hoje em dia isso está acontecendo até no Facebook, o que realmente me causa assim, um desconforto muito grande, são casas espíritas postando foto das pessoas que vão lá buscar alimentos, por exemplo, né, que vão receber algum tipo de assistência. Eu vejo isso com grande pesar, porque nós estamos expondo as pessoas em necessidade para computar lá, nossa casa espírita faz isso, aquilo, olha como as pessoas estão felizes. E outra coisa muito comum é atrelar o recebimento da assistência material, ou médica, ou o que seja, a frequência, por exemplo, ao assistir uma palestra espírita. Isso eu também acho, né, muito sério,
porque nós estamos forçando uma conversão para que ela possa receber o que ela necessita materialmente. Então, nós estamos tirando o livre-arbítrio daquela pessoa, porque ela tem uma coisa que ela necessita, certo? E ela precisa se alimentar. E aí eu forço ela numa direção para ela receber o que ela necessita para se alimentar, enquanto poderia muito bem ser utilizado esses momentos para tratar de questões morais de forma bem mais ampla do que necessariamente uma doutrinação espírita, por exemplo. Nós vemos, tem um artigo, Religiosidade e Suporte Espiritual em Pacientes de Câncer em Estado Avançado, e as preferências sobre tratamento e qualidade de vida. Isso foi em tradução livre, né? Porque está em inglês. Esse artigo saiu em 2007 no Jornal de Clínica Oncológica dos Estados Unidos. Então, a referência está ali embaixo, assim como o título do artigo em inglês. Nós só colocamos uma parte da conclusão em que eles falam o seguinte: as necessidades espirituais de muitos pacientes de câncer em estado avançado não são supridas pela comunidade religiosa e pelo sistema médico. Nós vemos que isso é muito grave, certo? Porque esses médicos, eles perceberam que os seus pacientes têm necessidades espirituais, e estamos colocando ali, né? Nós vemos que são pessoas já no limite, porque elas estão com câncer avançado, então não tem mais formas de regressão desse câncer, e o médico viu essas necessidades espirituais, né? E ele também percebeu que a comunidade religiosa não dá apoio, porque esses hospitais são muito visitados por grupos religiosos, mas eles não suprem as necessidades espirituais, porque a abordagem não é adequada. É uma abordagem de conversão, ao invés de ser uma abordagem de suprir uma necessidade individual de cada um e todos nós. O apoio espiritual é associado com qualidade de vida. Isso é que nós precisamos pensar, certo? Quando nós falamos em apoio espiritual. Não é necessariamente uma conversão, mas é trabalhar pela qualidade de vida. Se nós formos analisar o que nós falamos até agora, certo? Trabalhando com cada um com sua crença, nós estamos trabalhando com qualidade de vida. E esse apoio espiritual pode ser cedido, inclusive, a quem não acredita em espíritos, porque eu não preciso falar de espíritos para suprir necessidades espirituais, certo? Claro que se a pessoa acredita em Deus, acredita em espíritos, aí fica mais tranquilo. Claro que eu vou trabalhar, né, esses conceitos, mas muitas vezes nós vemos pessoas sem essas crenças e aí aquele que está diante de si não tem um respaldo. Algumas vezes, podem ser difíceis de acreditar, algumas vezes nas casas espíritas, pessoas chegaram até a mim e disseram que têm dificuldade em acreditar em Deus, que têm dificuldade em acreditar em Jesus. E uma delas me falou que tentou conversar com isso com alguém, né, da casa espírita, e aí falou, porque eu tenho dificuldade de aceitar Deus, de acreditar em Deus. A reação da pessoa com quem ela falou, né, na frente de várias pessoas, foi: como? Você não acredita em Deus? Que absurdo! Isso na frente da turma como um todo. Significa o quê? Que nós não estamos preparados para atender alguém que não compartilhe das nossas crenças. E eu só sei atender alguém se eu falar: Deus faz isso, acredita em Deus, acredita em Jesus, e aquela receita de bolo trivial. Continuando, pacientes religiosos, na maioria das vezes,
desejam medidas mais extremas para prolongamento da vida. E é isso que a religião está fazendo hoje com a grande maioria das pessoas. As pessoas buscam medidas extremas para prolongamento da vida sem necessariamente pensar em qualidade de vida. E é isso também que muitos fazem com relação aos seus entes queridos, certo? Que a todo custo aquela pessoa continue viva, mas não pensa em qualidade de vida. E a qualidade de vida, muitas vezes, é mais importante do que alguns anos de vida. É isso que nós precisamos pensar, né? Quando nós nos relacionamos com pessoas já numa idade muito avançada ou então em um estado terminal de enfermidade, deixar a pessoa seguir o caminho dela, seguir o fluxo, porque todos nós vamos desencarnar um dia, por um motivo ou outro, vamos desencarnar. Jung, no livro Espiritualidade e Transcendência, ele diz o seguinte: Deus formou uma imagem sua, ao mesmo tempo incrivelmente esplêndida e sinistramente contraditória, sem a ajuda do homem, e a implantou no inconsciente do homem como um arquétipo. O homem viesse um dia a imaginar a respeito de seus deuses e das raízes de sua própria psique. Então, nós vemos que o Deus, o conceito de Deus, ele existe em todos nós. Eu não preciso converter alguém. Eu não preciso fazer com que aquela pessoa acredite em Deus, porque aquilo já existe nela. Então, a partir do momento que eu a ensine, né, quando necessário, a trabalhar sua potencialidade, a consequência disso vai ser uma vivência de Deus, não uma crença em Deus, uma vivência em Deus. Se eu impor, ela pode até acreditar em Deus, mas não necessariamente terá uma vivência em Deus. E o arquétipo de Deus existe em todos nós, certo? Isso Jung percebeu nos seus estudos e a doutrina espírita já trouxe para nós isso. Na questão 621, quando Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. Nós vemos que é basicamente a mesma conclusão que Jung chegou, né? Uns que, arredondando aí, uns 50 anos depois. Desculpa, uns 100 anos depois. Então, nós temos que... Eu já vi que o Jorge Pio já chegou. Daqui a pouco eu vou terminar, tá, Jorge Pio? Já vou parar e você assume. Só mais uns 2 ou 3 slides. Então, nós vemos que na consciência está o arquétipo natural de Deus. E o que eu vou interpretar por consciência é a psique como um todo. O que esses espíritos falaram na consciência é a psique como um todo, né? Ela existe em nós, não apenas na parte consciente do nosso psiquismo, mas ela existe no nosso psiquismo. E é um arquétipo natural a existência de Deus. Isso existe. Agora, na visão humana, nós acabamos criando um arquétipo de Deus. Esse arquétipo é criado. Tudo que eu falo com relação a Deus está relacionado com esse arquétipo criado. Não é um arquétipo natural. Certo? E isso eu falo eu e todos nós. Nós pensamos que nós falamos sobre Deus, né? Deus, aquele ser. Mas eu falo, nós falamos sobre nossa visão pessoal de Deus. É o meu Deus. Quando eu falo meu Deus, é o meu entendimento de Deus, é a minha realidade da divindade. E isso eu extrapolo para todos, certo? Só que cada um acha que a sua visão de Deus representa exatamente o ser maior, mas não é. E eu preciso ter consciência disso. A partir do momento que eu tenho consciência disso, eu não preciso converter o outro,
porque eu não devo converter o outro sobre um arquétipo que eu criei. E isso se torna complicado, e é o que nós vemos por aí, uma complicação só com relação a isso. No próximo bloco, nós vamos trabalhar em como passamos da certeza para a crença, certo? Porque isso aqui é a certeza da existência de Deus, que existe em nós. Essa parte aqui é só crença, mesmo que eu diga que eu tenho certeza, mas eu estou trabalhando na crença, certo? E eu preciso reconhecer isso, porque quando nós reconhecermos isso, a nossa relação com Deus e com as crenças alheias se tornará muito mais fácil. Essa colega lá da Casa Espírita, ela não ia se surpreender quando alguém diz que não acredita, porque o que ela acredita é nesse arquétipo criado dela. Só que essa outra companheira que tem dificuldade é porque ainda não assimilou esse arquétipo criado. E aí nós vemos por que alguém acredita e alguém não acredita. Alguém não acredita em Deus porque ainda não estabeleceu o arquétipo criado firmemente na sua psique. O outro acredita em Deus porque já enraizou esse arquétipo criado, certo? Mas tanto um quanto o outro tem o arquétipo natural. E é esse que tanto eu, que tenho o arquétipo criado, enraizado, quanto o companheiro, que é ateu, que não tem o arquétipo criado ou enraizado, que precisamos deixar surgir. Então, Jorge Pio já está aí. Então, como nós falamos, depois do intervalo, nós voltamos para trabalhar como passamos da certeza para a crença. Está bem, Jorge Pio? Você está pronto para assumir? Jorge? Jorge, você está com o microfone mudo. Jorge, o microfone está mudo. Nádia, eu estou vendo que você está falando, mas seu microfone está mudo também. Cláudio, enquanto o Pio não entra, enquanto você fizer o compartilhamento, você faz de um jeito, fala com a Fátima, porque a sua projeção estava muito pequena. O texto, pelo menos para mim, não estava dando suficiente legibilidade. Eu acho que é só para você, porque ele está bem grande. O texto está bem grande. Todo mundo estava vendo bem grande, normal? Sim, bem grande. Eu estava vendo já normal. estou aqui, tá, gente? Se eu puder. Eu não. A hora que puder, eu já então eu que vou falar com a Fátima. Então pode entrar, pode ir, Jorge Pio. Obrigada, vem com Deus. Desculpe aí essa essa confusão que deu aqui, mas eu tenho aqui um telefone celular, um smartphone, e tenho um telefone, um computador. Só que ambos, nenhum dos dois consegue entrar no ICEB. Eu não consegui botar. Eu entrava no Zoom, ele ia para outras plataformas, mas não entrava aí de jeito nenhum. Por isso que eu fiquei com dificuldade. Agora que eu consegui pedir um telefone emprestado da minha esposa, eu estou no telefone dela. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Tá, então tá bem. Então, pelo menos isso, né? Infelizmente, eu não vou poder fazer os comentários sobre o que o nosso querido Cláudio Conte falou, porque eu não pude acompanhar bem. Eu estava, inclusive, vendo alguma coisa dele, mas estava aqui preocupado de colocar a minha plataforma aí funcionando, que não funcionava. Eu hoje estou sem o meu técnico também. Meu técnico está atendendo outra pessoa na rua, então também isso atrapalhou um pouco. Mas tudo bem,
Está tudo em paz. Vamos seguir. Nos próximos 20, 25 minutos, nós vamos conversar sobre esse tema, que é um tema apaixonante, é um tema que é extremamente agradável falar sobre educação, né? E sobre o desenvolvimento sustentável, especialmente a gente que milita na área do ensino. A gente fica muito feliz de falar, mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer para vocês que é um tema extremamente complexo, porque falar de educação não é um tema... Eu vou confessar com toda sinceridade, eu adoro o tema, mas eu não me sinto competente para desenvolver tudo que eu gostaria de desenvolver sobre esse assunto. E eu escolhi fazer uma interface entre aquilo que foi sugerido pela Unesco no início do final do século XX, início do século XXI, quando foi solicitado a um grupo de experts em educação, capitaneados por Jacques Delors, né? Para fazer um estudo sobre quais os parâmetros, quais as normativas, quais as orientações que deviam ser estabelecidas para a educação no século XXI, no novo século que se anunciava. Então, nós vamos tentar estabelecer uma relação entre esses 4 pilares, né, da educação, os 4 pilares que foram estabelecidos pela equipe capitaneada por Jacques Delors, no início desse século XXI, e a doutrina espírita e a doutrina do Evangelho, para que nós possamos estabelecer bases sobre as quais possamos discutir a questão da educação como ferramenta para o desenvolvimento do mundo sustentável. Num livro muito recente, da mediunidade de Valdo Pereira Franco, que é um livro que está muito em voga, porque esse livro vendeu assim muito, e as pessoas estão estudando muito, há várias lives na internet a respeito, há vários estudos de casas espíritas online sobre o tema, que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro é um livro que foi editado usando como mote a pandemia pelo coronavírus. E foi realizado, então, o Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor espiritual do livro, né? Ele, utilizando-se desse mote, ele vai trazer uma série de conhecimentos espirituais que são da máxima importância nesse momento de transição planetária. E eu vou chamar a atenção para uma das coisas uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, num capítulo em que ele vai nos lecionar a diferença que existe entre morrer e desencarnar. E parece que é a mesma coisa. A gente considerava isso a mesma coisa. Morrer e desencarnar. Desencarnar é para os espíritas, morrer é para os outros. O espírita não morre, desencarna. Mas Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que espírita também morre. E, às vezes, não desencarna. O que é uma coisa muito interessante, porque vai nos chamar a atenção de que
morreu o corpo, mas o espírito continua encarnado nele, mesmo morto. Olha, que coisa fantástica. Então, além dessa condição, isso que me chamou, tem várias outras coisas que eu não vou ter oportunidade de falar aqui, porque o tempo não dá. Aliás, esse tema, falar sobre educação, precisaria de muito mais espaço e muito mais tempo para a gente falar, porque é muita coisa. Educação, campo, né? Está aí Nádia, que está aqui, estou vendo a Nádia aqui, estou vendo a Nádia, né? Que está me inspirando, porque ela pode me corroborar comigo que o tema é um tema que não se exaure. É verdade, é verdade. Mas vamos aos poucos, você está indo bem. Vamos lá, com Delors você vai muito bem. Pois é, então vamos ver. Bom, então nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 8, no parágrafo 22, porque para estudar esse livro você tem que numerar os parágrafos para poder estudar, senão você não consegue. É um livro muito denso. Então, eu fui numerando. Então, parágrafo 22 do capítulo 8, ele vai dizer assim: infelizmente, ainda não se desejou compreender a educação, é a alma da vida. Olha, a educação, vou repetir, é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano, redundou aqui no ser humano, e do mundo em geral. É uma frase que é candente, dando uma posição de uma profundidade que acho que a gente não tem nem condição de ainda avaliar bem o que está dito aqui. Quer dizer, todos os nossos ideais, todas as nossas questões, todos os nossos problemas, as sombras, as dificuldades, estão todas elas envelopadas na sua solução, não é? A sua solução no processo educativo. É isso que Manuel Filomeno de Miranda está nos dizendo. Bom, educar é uma palavra que veio do latim, que, segundo alguns especialistas, vem da palavra edulcere, que quer dizer pôr para fora, né? E exatamente o contrário daquilo que a gente acreditava no passado, que a gente achava que o conhecimento era colocado dentro da criatura. A gente abria a cabeça do sujeito e enfiava lá dentro o que ele precisava saber, né? Então, já Sócrates tinha dito, né, lá na sua época, que não aprendemos nada, só recordamos, conforme está no diálogo que Mênon e Platão desenvolvem, no qual Platão, representando Sócrates, não é? vai dar essa afirmação, vai fazer a afirmação para ele, e ele diz assim: eu quero que isso me seja comprovado, eu não consigo alcançar, como é que pode ser isso? E aí Sócrates, né, representado por Platão, vai começar a fazer a demonstração por meios geométricos. Pega um escravo e começa a perguntar para ele as figuras, um quadrado, um retângulo, e começa a pedir definições, e o escravo vai dizendo exatamente o que era. Então, aí ele diz assim: você está vendo? Aqui está a comprovação. Ninguém ensinou isso a ele. Como é que ele sabe isso? Porque isso já estava nele. Então, a ideia de que não aprendemos nada, só recordamos, ela
poderia talvez ser trazida e expandida, né? Para conforme o diálogo de Meno e Platão, para o conhecimento que temos, não é? Das leis divinas e naturais. Porque se as leis, o nosso querido amigo acabou de falar aqui, não é? Que, referindo-se à pergunta 621, as leis divinas e naturais que estão escritas na nossa consciência. Ora, isso corrobora completamente aquilo que foi afirmado por Sócrates. Não aprendemos nada, só temos que recordar. E aí é que talvez esteja a nossa grande dificuldade de buscar lá na consciência essas leis que já estão todas elas ali estatuídas, esculpidas, como dizia o doutor Jorge Andréa, esculpidas na nossa consciência. Pois que a educação pode ser vista tanto pelo aspecto formal, não é? Como pelo aspecto informal, e ela sempre estará voltada para o embelezamento da nossa alma. E da onde que eu tirei essa história de que a educação embeleza a alma? Eu estava vendo uma palestra e vi uma referência de que, certa vez, Péricles, o grande governante da cidade-estado Atenas, que viveu de 495 até 429 a.C., decidiu fazer uma grande festa para homenagear os construtores, os arquitetos, os engenheiros, os paisagistas e os assemelhados que haviam embelezado tanto a cidade de Atenas. E aí, né, ele fez a grande festa, a festa estava correndo com muita alegria e tal, e havia lá também educadores que também foram convidados. Mas eles lá estavam meio de lado, num canto, sem saber bem o que fazer, porque não estavam tão... viam todo mundo alegremente festejando e eles meio de lado, né? Foi quando um desses professores, um desses educadores, resolveu, de maneira um pouco curiosa e até assim, agressiva, perguntar a Péricles por que nós estamos fazendo aqui. E aí, nós não fizemos nada para embelezar a cidade. Isso aqui é uma festa para os arquitetos, para os engenheiros, não é para nós. E aí o Péricles tomou a palavra e disse assim: vocês são aqueles que embelezam a alma dos atenienses. Portanto, vocês também têm parte no embelezamento nosso. Então, o embelezamento da alma é uma frase que foi atribuída a Péricles. Tá? Portanto, a educação é uma praxis humana voltada para o embelezamento da alma através da construção do saber. E desde que o homem está na Terra e se utiliza da sua capacidade de aprender, nós vamos ver que nas formas mais simples, né, nos povos mais primitivos, e a mesma na observação da atitude das crianças, nós vamos ver que o processo mais simples de transmitir conhecimento é a imitação. É uma forma inicial do processo ensino-aprendizado, ainda que na forma, como eu falei anteriormente, não formal, uma maneira descolada das metodologias pedagógicas
e didáticas. Assim, a gente demonstra de forma muito clara, não é? De forma muito clara, a força desse processo na construção da cultura e na apropriação, né, da nossa capacidade de construir, de descobrir e de inventar. Todo o tempo nós estamos aprendendo a aprender. E todo o tempo estamos buscando tentar descobrir como é que é possível aperfeiçoar a arte de ensinar e de aprender. O processo é ensino-aprendizado, porque não existe só ensino e não existe só aprendizado. O processo é ensino-aprendizado. Pelo menos assim aprendi no tempo de escola. Mas, eu citaria aqui alguns desses baluartes, nomes que foram importantíssimos nesse processo de pesquisa para tentar adequar as técnicas a uma melhor forma de se obter um bom resultado no processo educativo, né? Há um nome do qual eu tenho paixão por ele, que é Comênius, né? Jan Amos Komeninsky, que viveu de 1592, nasceu na Morávia, e desencarnou em 1670 em Amsterdã, e a quem devemos a criação da didática que praticamos hoje. Ele era, certamente, um dos integrantes da equipe do Espírito de Verdade. Foi perguntado certa vez a Divaldo Franco se ele achava que Comênius teria sido um dos elementos do grupo do Espírito de Verdade. E ele, assistido por Emmanuel, teve a oportunidade de afirmar que sim, que Comênius era um espírito que veio à frente para começar a reformular as regras e criar a didática que é criada por ele para fazer a facilitação do processo de desenvolvimento do Consolador que vinha logo depois, alguns anos depois. Nós poderíamos citar uma porção de outros nomes, Pestalozzi, Vygotsky, Montessori, Skinner, Frober, Piaget, Claparede, Rogers, muitos outros, muitos vultos importantes da filosofia, da educação, espíritos que se dedicaram de maneira absolutamente profunda a buscar as técnicas adequadas para que os mestres pudessem nos transmitir as lições e nos fazer aprender. Bom, mas o que é educação? Eu vi uma definição um dia desse que é muito interessante, que diz que educação é uma ação intencionada, normalmente sistematizada, embora possa ser também assistemática, visando o desenvolvimento do indivíduo ou dos grupos. É uma ferramenta poderosa e todos estamos de acordo. Sejam pessoas de vertentes filosóficas diversas, de vertente política, de ideias sociológicas, mesológicas, completamente divergentes, todos estão de acordo que sem a educação será extremamente difícil, se não impossível, a transformação do mundo para um mundo melhor. Isso é consenso. Pode-se fazer uma pesquisa aí que a gente vai... Todo mundo acha que precisa melhorar a educação, que sem educação a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Porém, como é uma poderosa ferramenta, ela tem sido utilizada de maneira, às vezes, não positiva, não buscando essa questão de dar ao homem um mundo melhor. Ela tem sido usada, muitas das vezes, como um recurso de dominação e exploração, devido exatamente às nossas más inclinações. Todos nós devemos lembrar, com pesar, de alguns anos atrás, não tantos assim, mas 70 anos por aí, aquilo que ocorreu na Alemanha, em que as escolas foram transformadas em núcleos de lavagem cerebral para formar os jovens que tinham capacidade de liderança, capacidade de invenção, inteligência suficiente para serem agentes daquilo que se convencionou chamar de nazismo. Muito bem. Então, isso se deve à má inclinação que temos, conforme a doutrina espírita nos leciona. Nós precisamos domar as nossas más inclinações, e são elas que nos mantêm, de certa forma, aprisionados nessa condição. E não é por acaso que Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi e foi um professor fantástico. E a doutrina espírita é, com certeza e certamente, como dizia Leopoldo Machado, e depois seu cunhado, né, professor Newton Gonçalves de Barro, de saudosa memória, que tanto lecionou e ensinou aqui no nosso querido Instituto, o Espiritismo é obra de educação. Então, Allan Kardec traz na sua formação de pedagogo, de mestre de escola, toda a capacitação para receber dos espíritos superiores essa doutrina de luz e fazer as perguntas adequadas para atender às necessidades dos objetivos que essa questão às quais essa questão nos remete, né? E também não por acaso que o mais conhecido e competente pedagogo jamais visto na Terra, que não foi discípulo de ninguém, porque não precisava, que era o governador do planeta, foi Jesus, que ensinou, que lecionou todo o tempo, através das suas parábolas, mas principalmente da sua vivência, do seu comportamento, da sua maneira amorosa de trazer o conhecimento, e também veio nos trazer esse ensino. O Espírito Lázaro, no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que a doutrina de Jesus é toda inteiramente amor. E é o amor que vai nos dar a condição de aprender melhor. Aliás, Pestalozzi já dizia que antes de Pestalozzi, a criança era considerada um adulto em miniatura. Mas, a partir dele, as crianças passam a ser vistas não como um ser em miniatura, mas como um ser em formação. E ele se ajoelhava diante das crianças para poder olhá-la nos olhos, sem ter que se abaixar, nem ter que elevá-las da sua posição, e conversava com elas, dando-lhes importância e dando-lhes valor, o que é uma das noções que nós vamos ver nessa lição
de Lázaro, de que a doutrina de Jesus inteira é uma doutrina de amor, e Pestalozzi manifestava exatamente essa forma de ensinar através da amorosidade, através do sentimento de carinho, de atenção para com as pequenas criaturas que eram seres em desenvolvimento, como todos nós já fomos e certamente voltaremos a ser em outras oportunidades. Então, o nosso Mestre Jesus é o pedagogo mais excelente de todos os tempos, que nos serviu de mestre e guia, de orientador e guia, que nos serve até hoje de mestre, de orientador e guia. Jesus é o nosso guia e é o nosso mestre, é o nosso orientador. E o Evangelho de Jesus é um tratado excelente de pedagogia, de educação. Bom, então, no final do século XX, a Unesco, que é o organismo da ONU para a educação, consciente da relevância do assunto, constituiu uma comissão para refletir sobre a educação do século XXI. Já Montesquieu havia dito que havia 3 formas de educação: a educação dos pais, a educação dos mestres e a educação do mundo. No entanto, ele já dizia naquela época de que a educação do mundo era dominante e que a educação dos pais nem sempre prevalecia, assim como a educação dos mestres também não. É preciso que a gente separe, na atualidade, que educação é um termo abrangente que pode também ser compreendido e tem sido muito confundido com instrução. Aliás, Allan Kardec, na sua obra pedagógica, antes de ser Allan Kardec, né, como o professor Rivail, que há obras que estão todas arquivadas lá na Biblioteca Nacional da França, em Paris, nós vamos encontrar lá as sugestões para a educação de forma integral, não a educação formal, a educação material, mas a educação do espírito, do ser interno, a educação que faz a diferença, a educação principalmente do sentimento, né? Então, essa comissão que foi criada pela Unesco, né, ela teve a oportunidade de convidar um senhor que foi presidente da Comunidade Europeia, né, era um político, um homem muito culto, para reunir um grupo seleto de especialistas, o nome dele era Jacques-Lucien Jean Delors, Jacques Delors, como era conhecido, nascido em 1925, na França, em Paris. E esse se colocou à frente desse grupo e começou, então, a estabelecer um relatório que ficou muito conhecido como os 4 pilares da educação para o século XXI. Mas esses 4 pilares nada mais são de que um apêndice de um livro que é o resultado do relatório final do grupo, né, de estudiosos que criou esses 4 pilares. Mas o livro se chama Educação, um Tesouro a Descobrir. Se não for esse o nome, é semelhante a esse, né? Educação, um Tesouro a Descobrir. Esse livro está traduzido em português, pode ser compulsado. Quem é professor
falar sobre isso é chover no molhado, porque eles todos conhecem essa obra e conhecem esses 4 pilares. Mas, como nós estamos falando aqui para pessoas que não são, talvez, da área, e isso vai para a mídia, a gente tem que dar os detalhes. Eu peço perdão aos nossos colegas professores, que já estão cansados de saber esses 4 pilares, mas nós vamos agora, no final da nossa apresentação, que nós estamos terminando a primeira parte agora aqui, nós vamos trazer aqui algumas relações desses pilares com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Nós vamos tentar demonstrar que tudo que está colocado nesse relatório, que é um relatório quase perfeito. Não é perfeito porque perfeito é Deus, mas é quase perfeito. E nesse relatório estão contempladas já noções que estão na doutrina espírita e que estão no Evangelho de Jesus, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, nós vamos, na segunda parte dessa nossa apresentação, nós iremos trazer aqui as relações dos pilares, dos 4 pilares da educação com o Evangelho de Jesus. Esses pilares, os 4 pilares, que são aprender, todos aprender. Aprender, o primeiro, aprender a conhecer, o conhecimento. O segundo pilar, aprender a fazer. E o terceiro pilar, aprender a conviver. E o 4º pilar, aprender a ser. Isso é que nós vamos mostrar na segunda parte da nossa apresentação de hoje. Eu peço perdão por não ter podido compartilhar algumas telas que eu tinha produzido, porque o equipamento aqui não ajudou. Mas eu tenho a impressão que eu atendi bem aquilo que eu tinha proposto fazer, trazendo essas noções que nós vamos complementar mais adiante, depois, se tiverem perguntas ou questionamentos a fazer, nós estamos aqui prontos para ajudar, para responder. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Jorge Pio. Cláudio, você quer dar uma palavrinha agora, um pouco antes do intervalo? Não. Não? Acho que o Jorge Pio fez uma apresentação tão boa que eu acho até que, mesmo ele não tendo assistido aqui a nossa, complementou bastante aquilo que nós viemos trazendo, especialmente com as colocações desses educadores, né, que o Jorge Pio citou. Então, eu achei muito interessante essa correlação, mesmo ele não tendo assistido na nossa apresentação. O espírito inspirador foi o mesmo. Pois é, sintonia fina, né? É sempre assim. Exatamente. Antes de nós irmos para o intervalo, queremos registrar a presença de Darcy Neves Moreira, nossa querida amiga, irmã, professora, especialista em educação, que vai certamente contribuir muito conosco depois na outra parte de troca de ideias. Então, nós temos 10 minutos de intervalo, todos concordam? Ok, Cláudio, 10? Para mim está ótimo. 10 minutos, Jorge? Certo, tá bom. Ok, então está bem. Então, daqui a 10 minutos, nós voltamos aqui. Até já.